Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, de poder compartilhar com você aquilo que Deus tem ministrado e falado ao meu coração. Essa palavra Ele já tem falado comigo há semanas, tem culminando, assim, eu tenho digerido ela, tenho refletido sobre ela, e hoje chegou o dia de eu repartir essa palavra com você. É uma palavra que gerou muito temor no meu coração e que ela possa gerar esse impacto que gerou no meu coração, no seu coração. Algo muito sério que a gente vai conversar aqui essa noite. Então, que você possa estar atento, não fica distraído, traz o seu pensamento para cá, não deixa ele voar para longe, né? Que às vezes está aqui pensando na conta que tem que pagar na segunda, no trabalho que tem que fazer. Não, deixa tudo da segunda na segunda, bata para cada dia o seu próprio mal. Hoje e agora é um momento especial para você receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Está comigo aqui? Muito bom. Então, quero ler com você, para começar, 2 versículos. 1 João 4, versículo 8, que diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o segundo versículo, Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora, ela pode mudar o nosso rumo, nos trazer para o rumo certo, ela pode nos alinhar, ela pode nos corrigir, a Tua palavra pode nos curar, Senhor, que hoje à noite ela possa trazer, Senhor, esse peso de temor sobre os nossos corações, e que possamos, Senhor, alinhar a nossa visão e esse nosso coração ao Teu coração e à Tua visão, Pai. Fala conosco, nós nos abrimos essa noite para Ti, Senhor, somente para Ti, Pai, e Te damos graça. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Então, a gente leu aqui 2 versículos poderosos, que falam das características de Deus, de 2 características de Deus, de que Ele é amor e de que Ele também é fogo consumidor. Então, assim, Deus é amor, expressa a bondade, a complexidade da natureza de Deus, de quem Ele é, né? E fala de fogo consumidor, né? São dois aspectos de Deus. É uma dualidade dessa natureza divina de Deus. Então, que ao mesmo tempo que Ele é amoroso, que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é bondoso, fala que Ele também é fogo consumidor. Quando você pensa em fogo consumidor, você está falando aqui que Deus, Ele é a manifestação de uma justiça divina. Isso é muito bom. Você está entendendo? É uma balança. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então, às vezes, a gente quer ficar só com Deus bonzinho, né? Deus amoroso, Deus amável, Deus perdoador, né? A tendência humana é querer esse Deus aqui. Se Ele vier com a justiça, com a verdade, às vezes a gente se estranha, a gente não quer. Mas a Bíblia traz aqui para nós esse equilíbrio bíblico entre esse amor, que Deus é amor, que é o que salva, que é essa força que oferece a salvação, o perdão, e o fogo consumidor, que é a justiça em ação, que é a verdade. E assim é a cruz de Jesus. Revela exatamente isso para nós, esse abraço de Jesus, esse abraço de Deus sobre as nossas vidas, que demonstra esse amor tão genuíno, tão puro, que nos constrange, e esse fogo de Deus que queima todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões. E esse abraço e braços de Jesus que está estendidos para nós em amor e nessas chamas ardentes de santidade. Então, quem recebe o amor de Deus através de Jesus deve se afastar daquilo que Deus abomina, que Deus odeia, daquilo que aborrece a Deus. O problema é que a gente quer o amor de Deus, mas quer viver no pecado, quer viver nas atitudes erradas, nos pensamentos errados. E uma coisa que eu fiquei pensando, combinando e orando sobre a palavra, e que eu entendi que Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Nós temos emoções e Deus também tem sentimentos. E tem coisas que Deus odeia. Eu falei, uau, eu descobri coisas que Deus odeia. Poxa, mas Deus é amor? É, mas tem coisas que Ele odeia. Olha lá o que diz em Provérbios 6, versículos 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Fala comigo, o Senhor odeia.
Vira para a irmã ou para o irmão que está e fala, ele odeia. Meu Deus. Que ele odeia. E a sétima, na verdade, olha só, e a sétima, a sua alma abomina. Fale assim comigo, 6 coisas, faz dedinho, 6 coisas, Deus odeia. E a sétima, faz assim, e a sétima, presta atenção, ele abomina. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí ele vai relatando aqui, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contendas entre os irmãos. Falei 7 coisas aqui, se você foi esperto, você nomeou aí na sua mente enquanto eu estava falando. 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Eu quero entrar um pouquinho em cada uma dessas coisas, porque elas são importantes para nós. Porque às vezes a gente está praticando e nem está percebendo o que está fazendo. E a gente está fazendo aquilo que Deus odeia, a gente está aborrecendo a Deus. A primeira coisa que eu falei no versículo são olhos altivos. O que significa olhos altivos? Significa a pessoa soberba, que se acha autossuficiente, que acha que sabe tudo, que se promove, que acha que é melhor que os outros, que se coloca numa posição superior ao outro, quando a Bíblia fala que você tem que considerar o outro superior a você mesmo. Então, a gente precisa sempre ter esse lugar de humildade, de simplicidade, de que está aprendendo, que está nesse movimento de aprendizagem. Mas existem pessoas que são soberbas, que querem se promover, querem mostrar que sabem, que, sabe, querem discutir. Só que vem o fogo de Deus e derruba e queima toda a soberba. Lá em Provérbios 16, versículo 18, diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, o orgulho procede à ruína. A pessoa que é orgulhosa, que tem olhos altivos, que acha que é melhor do que todo mundo, ela está muito mais perto de um abismo, de uma queda do que nunca. Quantas pessoas às vezes estão dentro de um carrão alto, bonitão, e olha para o lado e pensa que o outro é menor que ele, se acha melhor do que ele, né? Se acha superior. Gente, todos nós, vamos morrer, vamos para o mesmo lugar, vamos ser comidos pela mesma terra. Ninguém é melhor do que ninguém, mas tem pessoas que são cheias de orgulho, se acham melhor, parece que não fede, parece que não vai no banheiro, parece que não come, parece que é mega especial. Não, a gente é tudo igual, comedor de arroz e feijão. Mas tem pessoas que são orgulhosas, e essas pessoas que são orgulhosas, elas estão bem perto de uma destruição e de uma queda. Então, algo que a gente precisa tirar e arrancar de nós é o orgulho. Esse sentimento de que a gente é demais, a gente não é nada. Né? João Batista falou, eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Que ele cresça e que eu diminua. E ele fazia grandes coisas, ele pregava, ele estava anunciando o Cristo vivo, lá no deserto. Ele tinha grandes seguidores. Ele era um homem, um profeta. Mas ele falou que eu fique no chão e que ele cresça. Certo? Então, às vezes, a gente quer se promover, quer mostrar que a gente sabe mais, que a gente tem mais, ou que a gente é mais bonito, ou que a gente é melhor que o outro. E, na verdade, nós não somos melhor do que ninguém. Para Deus, todos nós somos iguais. Amém? Ele não faz acepção de pessoas. A segunda coisa que a gente falou lá em cima, que está na lista, é a língua mentirosa. O que é a língua mentirosa? Aquele que mente. Mentira é a falta da verdade, certo? Ou aquele que distorce a verdade, que manipula a verdade. Para esse também vem o fogo consumidor, o fogo da justiça, que vai vir e expor toda a mentira. Não há nada que fique encoberto muito tempo, nenhuma mentira que fique coberta. Né? A Bíblia fala sobre isso, que tudo vai ser descoberto. Né? Então, João 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, a pessoa que mente precisa entrar em contato com a verdade. E a verdade está contida na Bíblia, através da palavra de Deus. Os princípios estão lá. Ela precisa aprender e conhecer essa verdade, porque aí ela vai ser liberta do engano, liberta das mentiras do diabo. E que a pessoa que é liberta, que ela é livre dentro da palavra de Deus, ela jamais, nunca, jamais, ela vai negociar essa verdade. A pessoa que negocia a verdade, ela acaba
presa a um laço de engano, ao laço da mentira. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem? Eu não ouvi. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Se você mente, você está sendo filho dele. Você está entendendo? E tem muita gente mentindo para se dar bem, tem muita gente mentindo para se safar, tem muita gente mentindo para se autopromover, para poder passar a perna no irmão. Tem muita gente mentindo para ficar bem na fita. Então, assim, e Deus odeia isso. A terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Isso fala de violência, de abuso, de aborto, corrupção, que mata. Mas não só fisicamente, sabe? Tem pessoas que fazem esse abuso, que rasga e quebra corações inocentes através de manipulação, de coação emocional também, assédio moral, sabe? Às vezes você está sendo injusto ali, está fazendo a pessoa, né, sofrer por nada, por nada. Então, a gente tem que entender que isso também Deus odeia, mão que derrama o sangue inocente. Lá em Gênesis 4, versículo 10, tem algo que fala sobre isso. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, lá em Gênesis você já sabe que eu estou falando de Caim e de Abel, né? Sobre a oferta que os dois ofereceram, sobre a oferta que agradou a Deus e a oferta que não agradou a Deus. Que Caim pegou os tomates podres, tudo que não prestava para ofertar a Deus, e quando Caim pegou o melhor das suas ovelhas. Então, Caim matou Abel por inveja, e Abel era inocente, ele derramou um sangue inocente ali. E porque ele fez isso, derramou um sangue inocente, aquele grito, aquele sangue daquele irmão, se tornou um clamor a Deus sobre a terra. E a Bíblia diz depois que Caim se tornou errante. Não tinha um lugar que ele passasse, que ele não fosse, que ele não errasse o caminho. Ele ficou zonzo, né, como uma barata tonta sobre a terra. Então Deus odeia isso. Já falei 3 coisas que Deus odeia. Você quer repetir? Quais são as 3 coisas? Vamos lá. A primeira, olhos. A segunda, a terceira. Você está ligado? Muito bom, parabéns. Vamos para 4? Coração que trama projetos iníquos. Qual é o 4? Coração que trama. Isso fala de pensamentos, né? De intenção, de você premeditar o mal, de você planejar o mal, de você fazer projetos malignos, né? Lá em Provérbios 15, 26 diz assim: abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. Gente, deixa eu falar algo para vocês, bem na minha área da psicologia, tudo começa num pensamento. Tudo começa com um pensamento errado, que vai gerar um hábito errado, que vai gerar uma atitude errada. Tudo começa pequeno, vai crescendo dentro de você. Se você não ressignifica, se você não substitui, se você não arranca, se você não impede através da palavra o pensamento mal, você vai acabar praticando a maldade e o pecado. Né? E é isso que ele está falando aqui, né? Que são alguns pensamentos abomináveis que a gente deixa descer. Eu sempre falo, quando eu estou fazendo terapia, que os pensamentos, eles são como um grande avião, mas você tem o poder de saber ou de deixar quem deve ficar, o pensamento que pode permanecer na sua mente, e o que você tem que expulsar e mandar embora. Que aquele cara lá que fica com as plaquinhas, o controlador de voo, eu sempre falo, ele coloca o avião no lugar que ele quer. Ó, estaciona aqui, não, estaciona aqui. Então, apesar da aeronave ser enorme, muito maior do que ele, ela tem que obedecer àquele controlador de voos. É isso, apesar de serem fluxos de pensamentos, a gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia, muito fluxo de pensamento. Mas você decide qual o pensamento que fica e qual o pensamento que você tem que demitir. Você não tem que deixar pensamento que está te roubando, né? A gente sempre fala desse exemplo. Se você tivesse uma loja, né, uma empresa, e aí de repente você descobrisse, através de uma câmera, de uma imagem, que aquele funcionário seu, que está ali no balcão, recebendo os pagamentos, está te roubando, ele recebe e coloca 3 aqui e 1 no bolso. Se você pega isso na câmera, o que você vai fazer? Você vai deixar esse funcionário lá, te roubando? Não, o que você vai fazer? Você vai pegar a câmera, vai chamar o cara, vai falar: olha só, peguei você no flagra.
você está me roubando, e por isso as coisas não estão dando certo. Então você está demitido. Sim ou não? Ou você ia deixar o cara te roubando, te saqueando ali? Não, você ia demitir e ia contratar uma outra pessoa mais honesta. Só que a gente deixa muitos pensamentos que são destrutíveis e que estão nos roubando ficarem na nossa cabeça, quando a gente tem que mandar embora. Está entendendo? A gente tem que demitir, a gente tem que substituir, a gente tem que ressignificar, porque são pensamentos abomináveis para o Senhor. Pensamentos, às vezes, de prostituição, pensamentos de maldades, pensamentos de inveja, pensamentos de cobiça, pensamentos para o mal, que a gente fica deixando ficar na nossa mente, e você pode controlar isso você pode, isso você consegue fazer. Não depende de ninguém, ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. Se o pensamento é mau, ele vai fazer com que você crie um hábito mau, com que você crie uma atitude má também. Então você precisa mandar embora. Então, o que eu quero falar para você aqui, nessa quarta coisa que Deus odeia, né? O coração que trama projetos iníquos, que você tem que cuidar dos seus pensamentos, né? Cuidado com os seus pensamentos. E se eles são maus, você precisa substituir, você precisa ressignificar e entender que tudo começa com um pequeno pensamento, que logo vai se tornar uma atitude, que vai levar você para um caminho, que você pode perecer. Isso é muito sério, sim ou não, gente? Um pequeno pensamento. A gente já está aqui, vamos dizer, quase careca, né, de saber. Careca não, o cabelo nasceu. Mas assim, a gente está quase assim, de tanto saber o que aconteceu com Davi. Tudo começou com um pensamento, porque a Bíblia diz, no tempo em que todos os reis foram para a guerra, veio um pensamento na cabeça de Davi. Eu já lutei demais, eu já guerrei demais, eu já estive à frente de várias guerras, eu mereço uma folga, eu mereço descansar. E aí ele pensou, eu não vou para a guerra dessa vez. E porque ele pensou que ele merecia daquele descanso, que ele não precisava ir para a guerra, que ele podia mandar pessoas para fazer isso por ele, ele ficou no palácio. E você conhece a história. Ele ficou no palácio, ficou de boa no palácio, acordou pela manhã, espreguiçou, tomou café. Deixa eu dar uma olhada como está o tempo. Abriu a janela, saiu na varanda do seu palácio, olhou para o céu, viu passarinhos, e ouviu, e de repente ele olhou para baixo, e quando ele olhou, ele viu um demonhão tomando banho. Ele viu Betseba tomando aquele banho, né, maravilhoso ali, e ali em seu coração, ele começou a pecar, começou a vir um pensamento, uau, que mulher bonita, que mulher maravilhosa, ai, se ela fosse minha, e começa a vir todos aqueles fluxos de pensamentos. Ele não mudou o foco do pensamento, ele não ressignificou, ele não tirou. A seta do pensamento veio na mente dele, como a Bíblia diz que o diabo trabalha de fora para dentro, como lançando dados e setas inflamados na nossa mente, e nós precisamos rebater com o escudo da nossa fé, com a palavra de Deus. Ele não rebateu. Então aqueles pensamentos entraram na mente dele e desceu ao coração dele. E o que ele fez? Qual a atitude? Porque começou um pensamento pequeno, que mulher bonita. Aí começou, poxa, mas eu podia ficar com ela para mim, eu sou o rei, eu posso tudo, quem é que vai me corrigir? Eu mando em todo mundo. E já veio a atitude, então vai lá, guarda, traz essa mulher para mim. De um pensamento gerou-se uma atitude, e aí aquela mulher veio, e Davi não foi para a guerra, e Davi se deitou com Betseba, né? Ficou com ela ali, e isso gerou grandes consequências para ele, consequências tremendas, porque o marido de Betseba, porque ela era casada, estava na guerra, era Urias. Ele estava na frente de batalha, já imagine, gente, que situação, né? O cara na guerra, trabalhando, lutando por Israel, lutando pela nação, levando o chifre do rei, não era nem de qualquer pessoa, era do rei. E o rei, querendo enganar, fala assim, não, vai lá, agora, já que a coisa ficou feia, sujou para mim, né? A mulher engravidou, vai ficar muito claro que fui eu, então vamos dar um jeitinho nisso. Sabe como o brasileiro quer, às vezes, dar esse jeitinho? Traz Urias de volta. Aí ele manda trazer Urias de volta, fala, Urias, vai lá, tem um tempinho de folga aí da guerra, vai lá e deita com a sua mulher, vai lá, tem um tempinho.
Só que Urias não quis, Urias estava conectado, estava ligado, ele estava numa missão. Sabe quando a gente está numa missão, que a gente não olha nem para a direita, nem para a esquerda, que a gente não olha para comentário, a gente não olha para fofoca, a gente não olha para disse e me disse, a gente só está sabendo que a gente está numa guerra, que a gente está enfrentando, né, demônios e que a gente precisa avançar. Urias estava assim. Não tem nada dessa de deitar com a minha mulher. Não é tempo para isso. É tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E esse não é o tempo de eu me deitar com ela, esse é o tempo de eu estar na guerra. Eu estou aqui porque eu estou obedecendo o rei. Mas eu não queria estar aqui, eu queria estar junto com os meus irmãos. Então, Urias não se deita com a sua mulher, ele fica na varanda, não rola nada. E Davi ficou com um problemão. E agora? E agora? O que fazer? Aí um abismo chama outro abismo, né? Porque Betseba engravidou. Como ele ia explicar essa situação se o marido não se deitou com ela? Aí Davi teve uma triste ideia. Agora eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí ele pensa, já sei, vou mandar Urias de volta com uma carta para ele entregar para Joabe, para entregar para o comandante que está à frente da guerra, para colocar ele lá na frente de batalha, porque ele vai ser um dos primeiros a morrer. Ou seja, ele deu a sentença de morte. Urias voltou para a guerra com a sentença de morte dele. Quando o comandante abriu, estava lá, colocar Urias na frente de guerra. Imagina, gente, que situação. Inocente, sangue inocente. E aí colocaram Urias lá na frente de guerra. E o que aconteceu com Urias? O que aconteceu com ele? Morreu. O sangue de um inocente foi derramado. Então, assim, por causa do pecado de um rei, por causa de um pecado de um homem que não quis guerrear suas guerras, que quis tirar suas férias e descansar. Então, por causa de um pensamento errado, que foi a abominação, que começou pequeno, né? Um pensamento errado projetou uma trama de atitudes erradas, de maldade, sabe? De injustiça. Isso é muito sério mesmo. Então, depois você vai vendo na história o tanto que ele sofreu, quanto que Davi sofreu por isso. É claro que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele é rápido, né? Foi rápido em se arrepender. Coração muito quebrantado, e a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Entendeu? Deus não resiste. Se você se arrepender, Ele te perdoa. Ele sempre nos dá uma segunda chance, porque Deus é amor. Não é isso que a gente leu? Mas Davi, ele sofreu consequências terríveis, de ver seu filho se deitando com as suas mulheres, de ver seu filho se rebeliando, querendo roubar a coroa dele, sabe? De ver seus filhos, um matando o outro. Então, ele sofreu muita coisa mesmo. Mas a quinta coisa que Deus odeia são os pés que se apressam para correr, para fazer o mal. Como tem gente que é apressadinho para fazer maldade? É apressadinho para jogar fofoca no ventilador. Quantas pessoas dentro da igreja têm essa compulsão para o pecado? Para cair no pecado, para cair para ver a pornografia, sabe? Para cair, para cobiçar a mulher do outro, para fazer maldade. Quantas pessoas no meio da igreja são rápidos para fofocar? Sabe por que existe fofoca? Porque tem quem escute. Fala para a pessoa que está lá. Sabe por que existe fofoca no meio da igreja? Porque tem uns abençoados que escutam. É isso, porque se você cortasse o fofoqueiro, não haveria fofoca. Entenderam isso, gente? Se você se posicionasse, não haveria fofoca. Se existe é porque tem alguém que emprestou o ouvido para ouvir. Né? Lá em Salmos 1, versículo 6, diz assim: porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O justo, ele vive por fé. Hebreus 3, 10, 38. O justo vive por fé. Né? E o Senhor conhece o caminho da pessoa que é justa, da pessoa que não mente, da pessoa que profere a verdade. Mas aquele que mente, aquele que é injusto, aquele que é ímpio, que peca, esse vai perecer. A ruína está à porta dele. Vai cair, gente, não fique em pé. Sabe? E Deus está falando que Ele odeia essas coisas. A sexta coisa que Deus odeia é a testemunha falsa que profere mentiras.
pessoa que comete perjúrio, fake news, essa palavra está bem famosa no meio dos ministros, né? Fake news, que calunia, que fala, olha, você é ladrão, você é isso, você nem sabe, está falando do outro, mal do outro. Ah, você é sapatona, você é isso, você é... Você não sabe, você está colocando vamos dizer assim, um conceito, um rótulo no outro, rotulando as pessoas, sabe? Então, e mentindo, e ventilando isso aí, rotulando as pessoas, né? Cometendo perjúrio, fake news, calúnia. E Deuteronômio 19, versículo 18 e 19 diz assim: e os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim tirarás o mal no meio de ti. Olha o que está falando aqui, que aquele que quer o bem, né, ele vai tirar a testemunha falsa. E aquele que faz algo que é falso contra o seu irmão, que caluniou, que proferiu uma mentira, né? Esse vai perecer, e que isso precisa ser retirado do meio de vós. Aí eu estava lendo na Bíblia e me lembrei de Amã e Mardoqueu. Você conhece essa história, né? Da história de Esté, do livro de Esté. Então o que acontece? Mardoqueu era tio de Esté. Esté era uma órfã que ele criou e era muito linda. Então a rainha Vasti, ela errou com o rei e ela foi deixada de lado, e o rei promoveu, vamos dizer assim, um desfile para conseguir uma nova rainha para substituir Vasti. E aí, no meio de todas aquelas mulheres do reino, daquela província lá, Esté, ela foi selecionada para isso. Então ela foi selecionada, entre outras, para ser julgada se ela seria apta a ser a rainha, né? E Esté foi escolhida, ela se tornou a rainha, né? Ela foi preparada pelos eunucos e ela foi agradável aos olhos do rei. E ela foi chamada para ser rainha. Só que ela era judia, né? E esse povo era odiado, né? O povo de Deus era odiado no meio deles lá. E Esté, ela era uma intercessora. Ela tinha o seu coração com o povo. E ela tinha o coração do rei. Mas Mardoqueu, que era tio dela, ele não se dobrou diante de Amã. Quando Amã passou, todo mundo se dobrou e Mardoqueu não fez isso. Acredito que no coração dele estava assim: eu só me dobro diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, diante de Deus, não diante de homens. Mas Mardoqueu não fez isso, não fez o que Amã queria. Então Amã ficou muito furioso, muito chateado com Mardoqueu. E aí ele maquinou, é isso que a gente falou aqui, ó, né? Nessa testemunha falsa, ele maquinou algo, uma forma de acabar, de aniquilar com Mardoqueu. E aí ele chegou diante do rei, contando uma historinha para o rei. Falou assim: Senhor Rei Todo-Poderoso, deixa eu te contar uma história. O que você poderia fazer diante de um homem, isso ele tentando falar dele, né? Que honra o rei, que faz tudo pelo rei. O que uma pessoa dessa, que é tão fiel ao rei, ao reino, merece? E o rei Amã falou: não, ele merece vestir a roupa do rei, ele merece subir no cavalo, ele merece ser amostrado perante todo mundo, ser honrado perante todos. Amã se encheu e falou: isso sou eu, é isso que ele vai fazer comigo, né? Aí Amã pensando que era isso que ia acontecer com ele, mas na verdade ele estava maquinando ali, fazer o mal contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobrou diante dele. Só que enquanto ele estava fazendo isso, maquinando esse mal, que Deus odeia, nessa mesma noite, nesse mesmo dia, o rei teve uma insônia.
E ele não conseguiu dormir. Aí ele foi lá para a biblioteca dele, onde tinha os pergaminhos, onde tinha anotado ali todas as histórias, e ele leu sobre Mardoqueu, porque estava escrito, relatado lá, que Mardoqueu salvou ele de uma morte. E que ele não tinha sido honrado por isso, que Mardoqueu salvou a vida dele. E que ele não tinha sido honrado. E de manhã, né, quando Amã veio para pedir para enforcar Mardoqueu, o rei já lembrou do que ele leu, falou, não, isso está errado. Está errado, as coisas aqui não estão muito corretas. Na verdade, Amã não tem que ser enforcado, ele tem que ser vestido como rei, ele tem que ser conduzido no cavalo perante a cidade, ele deve ser honrado, para que todos possam saber que o rei apoia ele, para que todos possam saber que o rei está com ele. Né? Então, naquele mesmo dia, Amã teve que fazer isso com Mardoqueu. Olha que coisa engraçada. Ele tinha preparado uma forca, né, para Mardoqueu, e agora é ele que tinha que pegar o cavalo e sair com Mardoqueu na cidade, honrando ele. E aí a Esther, ela conseguiu o favor diante do rei, entrar diante do rei, contou toda a história para o rei, e aí Amã foi enforcado no lugar de Mardoqueu. A forca que ele fez para Mardoqueu foi a forca que foi para ele, que destruiu ele mesmo. Então o rei, naquele dia, deu autoridade tanto a Esther como a Mardoqueu para escrever um novo decreto para o seu povo, para os judeus. E Mardoqueu foi honrado pelo rei e se tornou um grande ministro, né? Um dos mais importantes ali. E ele ficou muito poderoso e por causa desse ato dele de justiça, ele ficou sendo muito amado pelos judeus, porque Mardoqueu quanto Esther se tornaram amados pelo povo, porque eles cuidavam do povo. Essas são as 6 coisas. Vamos citar de novo, só para lembrar? Qual é a primeira? Fala de novo. Muito bom. A segunda? Muito bom. A terceira? Muito bom. A quarta? Parabéns, vocês estão ligados. E a quinta? Parabéns, irmã, você anotou tudo, tá de parabéns. A sexta? As 6 coisas que Deus odeia. Tá bom, pastora, qual é a sétima que Deus odeia, mas também abomina? Quem quer saber? Deve ser mais perigosa, né, gente? Sim ou não? Que além de ser odiado, é abominável. Porque a abominação é algo detestável para Deus. Sabe o que é algo repugnante? Isso é abominação. Que indica que é um pecado que vai direto, que ofende diretamente a santidade de Deus e que atrai para a pessoa um juízo severo. Então vamos conhecer esse 7º para a gente não cometer? Sim ou não? Quem quer saber? Então vamos lá, o 7 é o que semeia contendas entre os irmãos. Uau! Repete comigo. O que semeia contendas entre os irmãos. Eu confesso que eu fiquei arrepiada com isso, sabe? Que pode parecer simples para você, mas isso tem um peso, gente, tão forte. Porque o que a gente mais vê no meio do povo de Deus são pessoas que são ali, sabe? Que ficam acendendo pequenas fogueirinhas, sabe? Semeando pequenas desavenças no meio do povo de Deus, e que isso é abominação para o Senhor. É detestável para Deus. É moralmente repugnante. Indica pecado que ofende diretamente a santidade de Deus e que atrai para a pessoa um juízo severo. Você está entendendo? Como isso é sério, como o povo de Deus, a igreja de Deus, a gente tem que tomar cuidado com essas 6 coisas que Deus odeia, e principalmente com essa 7ª, que Ele odeia e abomina. Amém? Olha o que diz Deuteronômio 7, versículo 25 e 26. Só para você ter um paralelo do que Deus odeia. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te lance neles. Pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejais anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é.
Então, assim, para a gente ter uma noção do que é abominação, a gente vê aqui uma comparação sobre as imagens de escultura, sabe? Imagem que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam, e que muitas vezes são idolatrados por aí. E isso também é detestável, isso é abominação diante de Deus, porque você não pode ter um outro Deus além de Deus, além do Senhor. E tem muita gente vulnerando, né? Idolatrando imagens por aí. E isso é abominação, como também é abominação para Deus aquele que semeia contendas no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, Deus ele chama de abominação essas coisas, e quando fala de abominação, fala sobre que não há desculpa humana, nenhuma desculpa para a abominação. Está entendendo? Tanto é que a Bíblia diz que a linguagem de Deus é sim, sim, não, não. Não há meio termo. Então não há negociação. A abominação, é pecado. Por quê? Porque é um pecado que se atreve a desafiar o amor de Deus. Então, preste atenção no que eu quero falar essa noite para você. Você não pode tratar a abominação com leveza, como se fosse só algo simples. Porque além de ser algo que Deus odeia, é algo que Ele abomina. É algo que te afasta dos braços do Pai e que te joga no colo do juízo. Não é sério, gente? Sim ou não? A abominação, ela não se adapta, ela não se modela. A abominação, ela não pode ser amenizada, ela é anátema, sabe? Ela é incredulidade, ela é mentira. Então, ela tem que ser arrancada pela raiz e não pode ficar nada. Então, se você já foi ou fez, de alguma forma, promoveu contendas, provocou contenda, iras assim, no coração do seu irmão, se por acaso você difamou, falou mal, você precisa se arrepender essa noite. Falou mal do seu líder, do seu pastor, ixi, meu Deus, misericórdia. Falou mal da sua igreja. Em que isso vai contribuir? Porque quem comigo não ajunta, espalha. Quando você fala mal do seu pastor, do seu líder, da sua igreja, do seu irmão, em que o reino vai ganhar com isso? Me fala. Onde vai haver a promoção da palavra de Deus com isso? Não vai haver. Então, assim, isso tem que ser arrancado pela raiz, e a raiz do arrependimento. E essa é uma noite de arrependimento. Você precisa se arrepender disso, gente. Eu não estou aqui de brincadeira, não. Eu estou aqui, sabe, para falar da palavra do Senhor, essa palavra que é viva, essa palavra que corrige. Porque o Pai, Ele corrige aquele que ama. Às vezes você está caminhando num caminho, achando que está no caminho certo, e você está numa rota totalmente errada. Parece que o tempo está bom, que o vento está bom, mas você está perdido, com a bússola perdida. Então hoje é um tempo de arrependimento. E Deus está aqui, Jesus está aqui para te perdoar. Para perdoar aquele que se arrepende. Então uma coisa que eu quero te orientar essa noite é porque você precisa se arrepender do fundo do seu coração e nunca mais mesmo fazer aliança com aquilo que é abominável ao Senhor. Amém? Mas pelo contrário, promover o amor que é o elo que nos une. O amor que cobre as multidões de pecados. Porque a abominação, ela é descoberta, ela é queimada como um fogo consumidor. A abominação tem que ser queimada, ela tem que ser expelida. Aonde a abominação fica, a glória de Deus se retira. Isso é sério, né? Se você pratica algo que é abominável, que Deus que odeia e é abominável, então não há glória de Deus ali. Então o que Deus quer fazer? Ele quer purificar, Ele quer limpar. E aí é mais ou menos isso, porque a abominação é como um veneno na fonte das águas, né? Você está no rio, onde tem a fonte que sai as águas ali, onde toda a água sai. Sai da fonte para o rio. Se essa fonte aqui, ela está ruim, ela não está purificada, todo o rio vai morrer, é uma questão de tempo. Então tem que se purificar a fonte, para que o rio possa viver. Tem que arrancar o mal pela raiz, queridos. Eu não sei como está o seu coração, não sei como você veio para esse culto, eu não sei o nível de temor que tem ou não no seu coração, eu não sei, mas Deus sabe.
mas eu sei que é tempo de arrependimento. Se de alguma forma você fomentou o mal, maquinou o mal, se você de alguma forma cometeu essa sétima abominação, pecado que Deus odeia e ao mesmo tempo abomina, que é semear contendas entre o irmão, colocar um irmão contra o outro, você precisa se arrepender. Amém? Ah, mas foi sem querer. Não, não foi não. Você foi usado pelo diabo. Ah, mas eu estava pensando no bem da igreja. Estava não. Você foi usado pelo diabo. Você está entendendo? É só você cair em si e se arrepender, queridos. Porque Ele é longânimo, Ele é bom para te perdoar. Se há um arrependimento genuíno, um coração quebrantado, Ele não resiste. Para de ficar na soberba, no orgulho, dizer, não foi sem querer, como... Reconhece, a melhor coisa que tem é reconhecer o erro, alinhar seu caminho, ajustar a rota e continuar seguindo a Jesus. Então a gente leu lá em Provérbios 6, que Deus odeia essas coisas, mas essa sétima aí, Ele abomina, que é semear contendas entre os irmãos. Sabe o que é? Fulano falou isso de você. Sabe o que é? O pastor. Sabe o que é? Aquela voz docinha ali no ouvido, né? Fomentando a contenda, queridos. Quem nunca viu isso? Então isso aí é abominável, sabe? Porque você está provocando discórdia, desunião, isso é abominação diante de Deus. Aí eu fiquei pensando, por que Deus abomina, não somente odeia, mas abomina quem faz isso? E aí Deus me revelou o seguinte, pensa só. Jesus estava com Deus, era o próprio Deus, né? Quando Ele formou tudo, Jesus estava lá, o Espírito Santo parava sobre a face das águas. De repente o homem foi criado, Adão e Eva, Deus colocou no jardim, falou, dá nome aí para os animais, dá nome para tudo. Vai lá, cuida, cultiva a terra, crescei e multiplicai, não é isso? Aí de repente vem a serpente, o diabo em forma de serpente, engana lá a Eva, que engana Adão, não é isso? E ali entra o pecado, e aí, quando entra o pecado, o homem se afasta de Deus. O homem que foi criado para ter comunhão com Deus, que Deus descia na hora nona e tinha comunhão com ele, falava, como foi seu dia, como é que tá, o que você fez? Aí eu coloquei nome no macaco, no burro, e de repente isso acabou. E o homem e a mulher começaram a se esconder de Deus porque estavam nus e Deus falou, tem algo errado. Eles conheceram o mal. Aí se desconectaram de Deus e Deus falou, não. A única forma para haver uma conexão novamente é o sacrifício de um cordeiro santo e imolado, que era o que era feito para a remissão de pecado. E Ele falou, vou fazer algo grande, vou mandar meu filho, meu único filho, unigênito, no momento unigênito, Jesus, como um cordeiro santo, para morrer por todos eles e resgatar todos de volta. Então Jesus veio, deixou seu trono, veio até a terra, se fez carne, habitou no meio de nós para morrer no meu e no seu lugar. E a Bíblia diz que Ele morreu enquanto nós éramos ainda pecadores, né? Porque Ele queria ter comunhão de volta, Ele queria nos ter de volta. Então Jesus estava ali na cruz, santo, como um cordeiro imolado. E a Bíblia diz lá em Isaías que Ele foi moído pelas nossas transgressões, que Ele foi o castigo que nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras, cada passada de Jesus nos trazia cura. Ele se tornou esse castigo. E todo o pecado seu e meu foi para Jesus ali naquela cruz, ao ponto dele sentir a solidão de gritar, Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sofreu calado ali, como uma ovelha indo para o matadouro. E a gente vê um pouco antes ele lá no Getsemane, já sabendo tudo o que ia acontecer com ele, já sabendo toda a dor que ele ia passar, todo o peso daquela cruz. Ele chama os discípulos para orarem, e os discípulos dormem. Ele fala, vocês não podem ficar nem uma hora comigo. E ele ora sozinho. E ele sente toda aquela dor antecipada do que ele ia passar. E ele faz uma oração a Deus, fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice dessa dor. Só que ele completa a oração e fala assim, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Se possível, afasta, mas se não, que seja feita a sua vontade. E foi feita a vontade de Deus, que o seu único filho, que era unigênito,
passou a ser primogênito. Porque a partir do momento que ele morreu na cruz, outros filhos foram gerados ali. E Jesus foi para a cruz e ele morreu. Mas a Bíblia diz que ele foi para o túmulo, para o sepulcro, e ao terceiro dia a pedra rolou. Ele ressuscitou no meio dos mortos. E ele ressuscitou para te resgatar, abençoado. Para te salvar, para me salvar. Amém? E quando ele estava lá na cruz, pendurado no meio daqueles 2 ladrões ali, você sabe da história. Um falou assim, para de ficar falando mal de Jesus aí, um dos ladrões, né? Ele não tem pecado nenhum, nós fizemos errado, ele não, ele é santo. Jesus virou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E o outro foi comido pelos corvos. Então Jesus morreu na cruz ali, e ele ressuscitou para resgatar a sua igreja. E os soldados, para testificar que Jesus estava morto, fez algo terrível lá. Quebrou as suas pernas e pegou uma lança e jogou do seu lado e entrou. Quando ele tirou a lança, a Bíblia diz que saiu do lado de Jesus água e sangue, que é exatamente o que sai num parto, quando um filho nasce. Porque naquele momento que a lança foi transpassada, nasceu a igreja de Cristo, nasceu você que está aqui hoje. Você pode aplaudir o Senhor? A noiva de Cristo, que é a igreja, que Ele vai vir buscar, sabe? Uma noiva, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma igreja santa e remida e purificada. Naquele dia, saiu água e sangue, nasceu a igreja. Então, eu fiquei pensando, por que Deus abomina aquele que semeia contenda no meio da igreja? Porque aquele que está semeando contenda no meio da igreja, disse-me-disse, fofoca, essas coisas, colocando um irmão contra o outro irmão, está praticando algo abominável porque está desfazendo o sacrifício de Jesus na cruz. Está comentando algo que é abominável, algo que é comparável à idolatria. Você está entendendo como é sério? E como tem isso no meio do povo de Deus? Pessoas praticando isso, negociando esses princípios, tentando fazer com que o sacrifício de Jesus seja em vão naquela cruz. Então, eu não sei o seu coração, mas o meu enche de temor. Quando você vê alguém fazendo isso, você tem que amar esse irmão e falar, para meu irmão, não quero ouvir. Deixa eu falar algo que vai salvar o seu coração. Não faz isso não. Deus odeia isso. E mais do que odeia, Ele abomina isso. Se corrige, se conserta. Alinha seu coração, põe ele de volta no lugar. Deus está triste com isso. Sabe, queridos, quem faz isso, quem tem esse papel de destruir a igreja é o diabo. Por isso é abominável, porque quando você vem e lança contenda entre os irmãos para desfazer uma igreja, para desmantelar, sabe? Você está fazendo o papel do próprio diabo, do próprio Satanás. Por isso é abominável, Senhor. Aí a pergunta que eu quero dar para você essa noite é o seguinte, a quem vocês têm servido? Você tem servido a Deus ou servido a Satanás? Você precisa pensar sobre isso. Quem você tem sido no corpo de Cristo? Você tem cuidado da igreja, tem zelado da igreja, tem preservado os princípios de Deus? Ou você tem sido manipulado pelas mentiras do diabo? Ele tem lançado na sua mente, tem descido ao seu coração, aquele pensamento tem se tornado uma verdade para você e uma ação posterior. Então, quem você tem sido diante de Deus, diante da igreja de Deus? Aquele que ajunta, que constrói, ou aquele que destrói? Aquele que tenta destruir a noiva de Cristo. Isso é muito sério e hoje nós precisamos fazer essa reflexão. Porque você já entendeu que Deus ama a igreja, Deus ama a sua noiva e Ele vai vir resgatá-la no seu cavalo branco. Ele vai vir buscar a sua noiva, Ele vai vir buscar você. Não as paredes deste lugar, vai vir buscar a igreja. Ele ama a igreja, Jesus morreu pela igreja. E Ele zela por essa igreja. Então, se de alguma forma você falou mal de alguém, ou gerou contenda, ou quis causar desconforto no meio do corpo de Cristo, você precisa se arrepender hoje em amor. Esse amor que liberta e deixar com que esse fogo consumidor venha purificar o seu coração. Amém? Venha destruir toda a maldade, todo o pensamento errado, sabe? A gente vê muito claro essa duplicidade de amor e fogo consumidor naquela passagem de Moisés, no dia que ele foi chamado, que ele estava diante da sarça
que ardia, que queimava e não se consumia ali. Foi um tempo de cura para Moisés. Ele recebeu o amor e a cura. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer que você entenda do amor dele sobre a sua vida, mas Ele quer te curar também. Ele quer limpar o seu coração, purificar o seu coração. Então, o fogo de Deus, quando vem para queimar, para purificar, para limpar. O Eri, ele trabalhou em joalheria e ele conheceu os ourives, né? E a gente se tornou amigo até desses ourives. Então, às vezes a gente ia lá passar uma tarde com os ourives e ele falava assim, que o fogo testificava o que era ouro e o que não era ouro. Então você joga fogo, o que é ouro fica, o que não é ouro desaparece. O fogo de Deus, ele queima aquilo que tem que desaparecer e deixa aquilo que é ouro, que é valioso na sua vida. Amém? Então o fogo de Deus, ele queima o que não presta, mas ele deixa o propósito permanecer. Esse propósito que se apresenta para você e para mim, como o poder de um chamado, como se apresentou para Moisés. Então Deus ama pessoas. Deus não ama paredes. Deus ama gente. Deus ama você, Deus me ama. Deus ama a igreja, a noiva dele. E a noiva somos nós. E nós precisamos agir conforme Deus. Ele precisa ser a nossa bússola, o nosso maior exemplo. Então nós temos que amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. E aceitar, sabe, o amor de Deus é aceitar a pureza dentro do nosso coração. É aceitar o amor no nosso coração. E o amor, sem verdade, se não for uma verdade, é uma ilusão. Ah, eu amo. A Bíblia diz, ai daqueles que ficam louvando e adorando com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não é só você abrir sua boca, não é só você falar. Tem que ser uma verdade. Se não for uma verdade, é uma ilusão. Verdade sem amor é opressão. Então, Deus é amor, Cristo é amor. E essa noite Ele te chama e me chama para colocar harmonia a isso, que Ele é esse amor, mas Ele também é um fogo que purifica. Ele nos ama tanto que Ele quer nos limpar, nos purificar. Sabe por quê? Para a gente não ficar à beira do caminho, queridos, como eu vi na minha visão. Muitas pessoas que se enganaram o tempo todo, achando que estavam fazendo o que era certo, mas na verdade estavam fazendo muita coisa errada diante de Deus. Talvez até lançando contendas no meio da igreja, querendo matar a igreja, a noiva de Cristo. Então assim, essa noite você precisa receber o amor de Deus, porque Ele está aqui, e Ele está disponível para você, Ele te ama mesmo, e não é só da boca para fora não, Ele demonstrou isso com atitude, mas você precisa respeitar a justiça dEle, o fogo consumidor dEle, rejeitar aquilo que Ele odeia, que a gente falou que são as 6 coisas, as 7 coisas que Ele odeia, e a última que Ele odeia e abomina, e você precisa se tornar aqui na terra, aqui nessa cidade, um embaixador daquilo que Deus ama, da salvação, das vidas e da igreja. Então você não pode ser aquele que joga a semente da contenda, mas aquele que une, aquele que traz a salvação, que corrige, aquele que alinha os corações, amém? Nessa noite você tem que deixar a graça te abraçar, o favor de Deus te abraçar, e a santidade de Deus consumir tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo que Ele odeia. Você precisa falar, Senhor, olha para dentro de mim, como diz lá em Salmos, né? Esquadrinha o meu coração minuciosamente e vê se há algo mal, algo ruim, algo que desagrada. Se eu estou fazendo algo que o Senhor odeia, Deus me perdoe, me leva, sabe, às primeiras obras, ao primeiro amor. Deus, essa noite Ele está nos convidando ao arrependimento dos pecados. E Ele está nos convidando a nos render a um amor verdadeiro, a um elo mais forte, que liberta. Ele está nos chamando para experimentar desse fogo que queima, mas não destrói. Desse fogo que purifica. Você está entendendo isso? Só Deus pode fazer. E Ele está aqui hoje. E Ele te ama tanto, tanto, que Ele trouxe essa palavra para o seu coração, para o meu coração. O amor de Deus nos constrange, é infinito.
mas é um amor implacável também que consome tudo aquilo que pode te roubar, te matar ou te destruir. É um amor que é fogo consumidor, que queima a impureza e a injustiça. E essa noite você precisa se abrir para receber tanto do amor como do fogo consumidor. E responder para Deus com um coração que está querendo ser santificado. Responder em santidade. Lá em Colossenses 3,14 diz assim: e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Sobre tudo que eu estou falando para você aqui essa noite, você precisa se revestir de amor. Porque o amor, ele une, ele é o vínculo que une, que edifica. E o amor é o elo da perfeição. O amor de Deus está sobre a sua vida e a minha vida e grita para nós o tanto que Ele se importa conosco. Ele é grande, Ele é supremo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei de todas as terras. Mas a gente já fez o exemplo da poeirinha, né? Ele se importa com a gente. Se importa com essa poeira que está aí do seu lado, Ele se importa. Você está entendendo? Porque essa pessoa que você às vezes julga como uma poeirinha, para Deus é a igreja dele. Ele é capaz de dar uma cidade inteira por essa pessoa, o mundo inteiro por essa pessoa. Que às vezes você está menosprezando, que às vezes você está jogando sementes de contenda. Então, hoje Deus quer que você reconheça isso. Reconheça seu coração, reconheça seus caminhos, que você se volte para Ele. E essa noite Ele te chama para perto dEle. Ele quer te sarar, Ele quer te abraçar, Ele quer te limpar. Ele quer se revelar para você como o Deus soberano que Ele é, como o Deus amável que Ele é. A pergunta para você e para mim essa noite é: o que vamos escolher? Queremos esse amor, esse elo da perfeição? Ou queremos nos manter, sabe, emburrados e teimosos no lugar errado? Você pode escolher hoje se render a Deus ou deixar o diabo te roubar mais uma vez, ou deixar o diabo te manipular, te enganar novamente com mentiras, com os dados e setas inflamadas na sua mente, com um pensamento errado, gerando uma atitude errada, um hábito errado. Mas eu quero que você entenda essa noite o tanto que Ele se importa com você e o tanto que Ele deseja você para Ele, perto dEle. Que Ele foi capaz de enviar Jesus, seu Filho, para te resgatar, morrer naquela cruz por você e por mim. E não foram pouco sangue que foi vestido naquela cruz, não, foram muitas gotas de sangue que foram derramadas. Sangue de um inocente por você e por mim. Jesus morreu na cruz. Tiraram Ele da cruz. Como eu falei, quebraram suas pernas, colocaram a lança, depois tiraram Ele da cruz, colocaram no sepulcro, colocaram a pedra. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus. E quando Ele apareceu para os discípulos, Ele falou o seguinte: olha, fica aí um pouquinho, que eu vou bem ali, bem acolá. Vou ali preparar morada para vocês. Um lugar onde olhos jamais viram, ou ouvidos jamais ouviram. Isso está em 1 Coríntios 2,9, que diz assim: mas está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Jesus foi preparar a morada para mim, para você. Então tem um lugar para a gente ir depois disso tudo aqui, gente. Eu quase fiquei lá. Nesse lugar que olhos não viram, que ouvidos jamais ouviram, que Ele preparou para mim, preparou para você, que é a nossa morada eterna. Aqui é só uma passagem. E é tão rápido, gente, tão rápido. Eu fico vendo os meus filhos aqui, tudo casando já. Um já tem até filho, né? Já sou até vovó. É muito rápido. É uma passagem, né? Então, para que se prender a uma coisa tão passageira aqui nessa terra, sabe? Trocar sua eternidade com Deus por achismo, por momentos tão pequenos. E maltratar aquilo que Deus mais ama, que é a igreja dele. A noiva dele. Então, se você está entendendo tudo que eu estou falando, tudo que Deus está querendo ministrar ao seu coração, se hoje você quer falar: não, eu decido odiar aquilo que Deus odeia, eu não vou praticar isso na minha vida.
E eu quero amar aquilo que Ele ama, que são as vidas e a igreja. Eu preciso que meu coração seja limpo, purificado, que eu preciso que meu coração seja alinhado. Se há algum caminho mau que eu não estou vendo, mas que eu comecei a ver, eu quero entregar isso para Deus essa noite. Então eu quero falar que o coração dele procede as saídas da nossa vida. Quando a gente fala de coração, a gente fala de alma, e eu sempre falo que a alma é uma bandida e ela veio para nos roubar. E que nós, como os filhos de Deus, não podemos andar por vista. Quer andar por alma, andar... meu coração me diz isso. Tem gente que fala com tanto orgulho, mas o coração pode te enganar. Eu não posso andar segundo o meu coração, eu tenho que andar segundo a palavra de Deus, segundo os princípios de Deus, segundo a verdade de Deus. Esse coração que engana, que é terra que ninguém conhece, esse coração ele precisa ser entregue para Deus, totalmente para Deus. Você pode ficando em pé? Coloca a mão no seu coração. Bate no seu coração, fala, coração. Coração. Fale mais uma vez. Coração. Quantas vezes você quis me enganar, mas você se deu mal, coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela pode mudar todas as coisas. E o meu coração já não é meu. Essa noite eu decido entregar o meu coração para Deus. Esse coração, ele é enganoso, ele é ardiloso. E dele procede todas as saídas da sua vida. Ele precisa ser entregue totalmente para Deus. Se você não entregar seu coração para Deus, as suas escolhas poderão ser erradas. Se você não entregar seu coração para Deus, você pode entrar num caminho errado. Então, se você quer acertar, você tem que alinhar seu coração ao coração de Deus, as batidas ao coração de Deus. Você tem que colocar ele na mão de Deus.